Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a fisiologia das emoções e dos sentimentos. Dentro da neurofisiologia, talvez esse seja um dos assuntos menos conhecidos para a gente. A gente não tem muita noção sobre as emoções e sentimentos. E durante essa aula vocês vão entender por quê. Por que é tão difícil a gente ter mais detalhes sobre essas emoções e sentimentos. E aí eu queria começar perguntando algumas coisas para vocês. Como é que você definiria uma emoção? E como é que você definiria um sentimento? São coisas similares? São a mesma coisa? Você acha que são coisas totalmente diferentes? E uma outra coisa interessante. Vocês acham que a gente tem mais emoções, mais sentimentos que estão associados com coisas positivas ou com coisas negativas? Por quê? Então, durante a nossa videoaula, a gente vai esclarecer um pouquinho dessas perguntas que eu fiz inicialmente para vocês. Vamos começar conhecendo alguns conceitos básicos desse tópico. Então, inicialmente, o que é essa emoção? Se a gente fosse definir a emoção, seriam basicamente respostas comportamentais e cognitivas automáticas. Geralmente essas emoções, elas são coisas inconscientes. Elas surgem de uma maneira inconsciente. Ou seja, frente a uma determinada situação, os organismos vão reagir tendo alterações tanto do ponto de vista comportamental como do ponto de vista cognitivo. Então, perante aquela situação, a gente vai ter uma resposta, e isso é observado em diferentes espécies, não apenas nos seres humanos. Essas emoções, elas são disparadas quando o encéfalo detecta um estímulo, seja um estímulo positivo ou seja um estímulo negativo. E alguns autores, eles descrevem, né, quando a gente está falando de emoções, que seria algo correlacionado com uma conexão com o nosso corpo e do ponto de vista exterior. Ou seja, a gente precisa observar quais são as alterações que acontecem naquele indivíduo perante uma determinada situação onde ele se encontra. Então, se eu pudesse resumir essas emoções, a gente poderia se referir a elas como as respostas fisiológicas que a gente vai apresentar diante de alguns estímulos que aparecem na nossa vida. Por exemplo, quando a gente está em perigo, o que a gente tem de respostas corporais? A gente pode observar que os nossos músculos eles vão ficar mais tensos. A gente vai ter um coração que vai bater mais rápido. Nossa frequência respiratória também pode aumentar. O indivíduo pode se encontrar em um estado aí de medo. Né? Então, depende aí das situações. Se a gente pensar no papel do encéfalo, nesse momento a gente vai ter mudança nos níveis de alerta, nos nossos níveis das funções cognitivas, por exemplo, a atenção, o nosso processamento de memória, até mesmo a questão das decisões que a gente vai tomar em um pequeno espaço de tempo, para ver se a gente vai lutar, se a gente vai fugir, o que a gente vai fazer perante aquela situação. E no restante do corpo a gente observa muitas alterações endócrinas, alteração de liberação de hormônios, por exemplo, do cortisol, e também alterações do sistema nervoso autônomo, que vão regular, por exemplo, os batimentos cardíacos. E existem algumas classificações para as emoções. Alguns autores dividem essas emoções em emoções primárias e emoções secundárias. O que seriam essas emoções primárias? São aquelas que vão surgir de necessidades imediatas do nosso organismo, por exemplo, alimentação, obtenção de água, sexo, fuga da ameaça e defesa pessoal. E é interessante observar que essas emoções primárias, elas surgem muito da nossa necessidade de sobrevivência. Observem, regulação de alimentação, regulação de ingestão hídrica, procriação, sobrevivência. Então, tudo isso aí seria mais relacionado com as emoções primárias. E vocês podem observar que quando a gente tem alterações nesses estados, existem alterações emocionais. Tem até aqueles memes, né, que são bem comuns, onde tem um namorado, uma namorada, e a menina tá super estressada, e aí ele chega com uma comida, um hambúrguer, um chocolate, alguma coisa, ela come e fica feliz. Ela muda o seu estado emocional. E isso é verdade, porque a gente tem alterações de acordo com as nossas necessidades daquele momento. E aí, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, né, essas emoções primárias, elas existem para que a gente consiga resolver um problema aí relacionado com qualquer um desses quesitos, para que a gente consiga sobreviver mais tempo. Existem outras visões em relação a essas emoções, que seriam processos evolutivos
além de melhorar a eficiência do nosso processo de sobrevivência, que também seria importante para que a gente conseguisse captar as saliências. O que seriam essas saliências? Né? Existe uma teoria engraçada em relação a isso, que fala muito sobre as saliências. Quando a gente está num ambiente normal, imagine agora vocês assistindo uma aula maravilhosa, com uma professora maravilhosa, tá aí, sem barulho, né? Todo quietinho. E aí, quando a gente fala em saliência, seria um estímulo em comum, tá? Imagina que você está nesse ambiente todo quietinho aí, silencioso, concentrado, aí a professora vai e faz isso. Isso é um estímulo em comum para esse momento. Então, isso seria um tipo de saliência. É como se as emoções elas fossem importantes para a gente conseguir captar essas saliências. E a gente consegue observar isso muito do ponto de vista de comparação de algumas culturas, né? De algumas coisas que a gente acha estranho. Você pode achar alguma coisa estranha, por exemplo, ter nojo de algum tipo de alimento que outras pessoas de outras culturas consomem, a forma, né, de consumir. E você pode achar isso super estranho. Você pode olhar para uma situação e achar aquilo ali super estranho. Deixa eu contextualizar para ficar mais fácil para vocês, né? Eu vou colocar situações, por exemplo, da minha vida. Já trabalhei com animais de experimentação. E aí, quando eu comecei a trabalhar com animais de experimentação, e que eu precisei fazer a eutanásia desse animal no primeiro dia, era muito engraçado, assim, porque minha perna se tremia de forma incontrolável. Suava, o coração acelerado. Tudo isso porque aquilo ali era algo estranho para mim ainda, né? Era um tipo de estímulo incomum para mim. Nunca tinha feito aquele processo, estava com medo, estava me tremendo. Aí se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Fiquei 8 anos no laboratório. E se você me observasse, podia fazer eutanásia de animais aí durante 5 animais seguidos, tranquilamente. E aí você poderia olhar para mim e dizer, nossa, que pessoa mais insensível, né? Nem sente nada. Não é verdade, não é que a pessoa queira fazer a eutanásia do animal. É que aquele estímulo ali é comum para mim já. Não é uma saliência. Eu já me acostumei com aquilo. Você pode pensar, nossa, isso é a coisa mais comum para mim, então isso é super tranquilo. Enquanto para outras pessoas, não. Então, as emoções, elas conseguiram evoluir para que a gente conseguisse captar as saliências para cada pessoa de forma individual. E aí atribuísse algum tipo de significado para aquela situação. Então, o que é para mim uma emoção positiva ou negativa, ou alguma alteração, pode não ser para você, porque depende da nossa vivência, tá? Você tem que ficar de olho nesses processos. Quando a gente fala em emoções secundárias, seriam coisas mais complexas, tá? Então, a gente tem estados complexos, como, por exemplo, ansiedade, satisfação, prazer, amor. Então, são coisas muito mais amplas do que as emoções aqui, do tipo primária. Ou seja, essas emoções secundárias, elas são aí respostas complexas que a gente vai dar em relação a algum tipo de estímulo, alguma situação. São coisas mais evoluídas. E pensando nesse conceito de emoções, eu acho muito interessante as descobertas feitas pelo Paul Ekman. Ele argumentou que nós só apresentamos 6 emoções. Ele era um psicólogo norte-americano muito rico, né? Porque ele viajou o mundo inteiro, do Japão, passou aqui no Brasil, Estados Unidos e várias outras regiões. E ele tirava foto das pessoas para observar as expressões delas. E de todos os tipos diferentes de etnia, ele literalmente viajou o mundo inteiro. E ele observou que, independente da sua etnia, as pessoas só apresentavam 6 tipos de emoções, que são emoções que a gente consegue reproduzir no nosso rosto, as expressões, né? E a gente consegue interpretar. Então, se você observa uma pessoa com raiva, seja brasileira, seja norte-americana, mexicana, venezuelana, você vai observar e você vai compreender que ela está com raiva, que ela está triste, que ela está com medo, que ela está com nojo, surpresa ou alegre. Então, seriam as 6 únicas emoções que a gente consegue reproduzir, que a gente consegue observar no outro facilmente. Por isso que é legal quando a gente tem as aulas presenciais. Porque quando eu falo uma coisa e vocês não entendem, só pela cara que vocês fazem eu já sei. Então eu já entendo que você não entendeu nada. Ou quando você achou essa mensagem, essa informação super interessante, a coisa mais maravilhosa do mundo, você faz uma cara de surpresa. Nossa, professora, eu não imaginava que era assim esse processo. E aí eu consigo entender a sua cara.
né? É por isso que quando a gente briga com o namorado, ou com a namorada, ou com os pais, a gente fica com raiva, aí eles ficam falando, deixa de ficar com raiva, você não tô com raiva. A sua cara mostra, tá? Quando alguém diz, você prepara uma comida, né? A pessoa vai provar, aí a pessoa diz, ai, tá maravilhoso, e faz essa cara assim. Você sabe. Você sabe que a pessoa tá mentindo pela cara que ela faz. Porque a gente tem uma movimentação muscular, tá vendo? Para cada tipo de situação, de emoção que a gente consegue demonstrar, a gente tem umas alterações muito características. Isso acontece com qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de etnia. E esse aprendizado em relação à expressão dessas emoções é bem comum associar com a presença daqueles neurônios espelho. Lembra que a gente observou os neurônios espelhos lá nas nossas aulas de motricidade? Do ponto de vista motor a gente tem, mas a gente também tem no ponto de vista sensorial. Então, esses neurônios espelho, quando a gente observa algo, a gente consegue começar a reproduzir aquele processo. Muitos autores falam que essas seriam as nossas emoções básicas, né? Elas vão acontecer independente de etnia, independente de gênero. A cara de raiva, a cara de medo, a cara de nojo, a cara de surpresa, a cara de alegria e a cara de tristeza. Então, observem que a gente tem muito mais expressões associadas com coisas negativas do que com coisas positivas, né? Raiva, medo, nojo, tristeza, surpresa pode ser positivo ou negativo, e a alegria seria que é algo positivo. Então, muito mais expressões, muito mais emoções associadas aí com coisas ruins. E agora, gente, o que é sentimento? Se você fosse definir um sentimento, o sentimento é algo bem mais amplo, tá? Então, os sentimentos são as percepções conscientes das respostas emocionais. É como se fosse aquele momento onde as emoções elas chegam à nossa consciência. E aí a gente atribui um significado para ela. A gente atribui um valor para essas emoções e aí a gente tem essas percepções. A gente transforma isso, consolida isso aí na forma de sentimento. São significados que esse encéfalo criou para representar os fenômenos fisiológicos gerados pelo nosso estado emocional perante uma determinada situação. E tem uma coisa muito interessante. Vocês já observaram que nós temos muito mais coisas do lado negativo do que do lado positivo, tá? Então, muito mais coisas vão favorecer o surgimento desses sentimentos negativos do que os positivos. Inclusive, a questão da nossa memória. Nós guardamos muito mais coisas negativas do que coisas positivas. Mas por que, professora? Pensa comigo, gente. A partir do momento em que a gente nasce, nosso objetivo é sobreviver. Então, se a gente lembra de coisas negativas, que são aquelas coisas que possivelmente nos deixam muito mais próximos da morte do que as coisas positivas, né? A gente vai conseguir ter uma resposta de não entrar mais em contato com aquelas situações, com aquelas coisas. Então, essas memórias negativas, esses sentimentos negativos gerados, eles serviriam muito mais para nos proteger de alguma ameaça, medo, a questão da raiva, né? A gente fugir de um agressor, a gente atacar para a gente sobreviver. Então, essas coisas negativas estão muito associadas com a gente aprender para não experienciar novamente uma situação negativa daquela, tá? Coisas positivas, elas geralmente estão associadas com a ativação do nosso sistema de recompensa. E aí os autores, eles comentam que quando a gente está falando de sentimentos, a gente leva em consideração muito mais a conexão que a gente tem com a mente, com o nosso interior. Então seria algo muito mais subjetivo. E por isso é tão difícil a gente entender os sentimentos, porque a gente não consegue entender os sentimentos em animais. Né? A maioria dos testes, dos estudos, eles são feitos em animais. E aí a gente não tem esse feedback desses animais. Por isso que a gente tem tão pouco conhecimento relacionado com esse tema. Existem diferentes estímulos que têm uma competência emocional. Em alguns casos, pessoal, a gente tem estímulos que geram emoções automáticas na ausência de uma experiência. Como assim, professora? Então, esses estímulos, eles vão gerar uma resposta naquele indivíduo, mesmo que ele não tenha vivenciado essa situação ainda. Então, imagina que você nunca perdeu ninguém na sua família.
e aí, infelizmente, alguém morreu e você nunca viveu isso. Só que esse fato, né, esse é um estímulo com competência emocional. Então, você vai sentir a tristeza, tudo isso, mesmo sem você ter passado por essa experiência anteriormente. Em outros casos, nós observamos eventos insignificantes que podem adquirir um significado emocional quando existe um aprendizado associativo. Lembra que a gente estudou na nossa aula de aprendizado. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Por exemplo, imagina que você está dirigindo o seu carro em uma estrada e está tocando uma música, tá? Uma música específica. E aí você capota o carro, tá? E aí você quase morre. Toda vez que essa música tocar, você pode sentir alguma coisa. Você pode sentir alguma coisa porque você associou com aquele momento, essa música com aquele momento. Então você pode sentir medo, você pode sentir um alívio, você pode sentir um nervosismo, né? Coisas nesse sentido. Do mesmo jeito que a gente pode pensar também do lado positivo, né? Ah, escutava uma música e aí era a música do casal, e aí quando tocou essa música no casamento, coisas assim. Então, toda vez que toca música, você lembra daquele momento que é um momento bom na sua vida, ou não, né? E aí você faz esse tipo de associação. Então, seriam estímulos aí que seriam significantes para outras pessoas. Poderia estar tocando aquela música e você chorando de felicidade, outra pessoa não está nem aí, porque você deu um significado emocional para aquela música relacionada com algum momento da sua vida. E aí, esses estímulos com competência emocional, esses estímulos emocionais, eles vão ser captados pelos nossos sistemas sensoriais. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou tocando. E essas mensagens, elas são enviadas para os nossos sistemas emocionais, chegando até regiões como hipotálamo e tronco encefálico. Daqui a gente tem projeções, por exemplo, para gânglios nervosos autônomos e também para a região de medula espinal, onde nós vamos ter ativação de nervo motor somático, nervo do sistema nervoso autônomo, glândulas, né, como aqui a gente tem a atuação de hipófise. Então, a gente vai ter algumas respostas através aí de ativação de células efetoras. E, geralmente, em resposta a algum estímulo que tem uma competência emocional, a gente apresenta algumas respostas mais ou menos específicas, né? O que a gente vai ter mais facilmente sendo modificado? Atividade de músculo esquelético, gente. E qual seria a resposta emocional, por exemplo? Uma alteração no comportamento. O comportamento de congelamento, que a gente chama aí de comportamento de frozen. Então, a gente teria congelamento em algumas situações. Pessoas que passam, por exemplo, na rua e são assaltadas, muitas delas ficam congeladas naquele momento. Elas congelam, elas não conseguem se mexer. Então, esse é um tipo de resposta emocional que surgiu perante a situação que ela está. Uma outra coisa que pode ser ativada seriam células musculares lisas ou musculares cardíacas. E aí a gente teria, por exemplo, atividade autônoma acontecendo, aumento de pressão arterial, aumento de batimento cardíaco, atividades glandulares, né, de glândulas endócrinas, como, por exemplo, liberação hormonal, aumento de liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, todas essas situações estão associadas aí com essas respostas emocionais. Queria chamar atenção para vocês para esse comportamento de congelamento, que ele está muito associado com a ativação de uma área chamada de substância cinzenta periaquedutal ou grísia periaquedutal, que está relacionado com uma tríade, tá? Quando ela é ativada, pode ou não acontecer essa tríade, que seria a questão do congelamento, da defecação e também o indivíduo pode urinar, porque essa substância ela controla o nervo pudendo, que está aí controlando os esfíncteres externos, tanto do ponto de vista anal como uretral. Então, o indivíduo ele pode defecar, ele pode urinar, né, em diferentes situações aí, seriam respostas emocionais, além desse comportamento de congelamento. E quem seriam os efetuadores dessas expressões emocionais? Nós temos órgãos viscerais e músculos esqueléticos. Quando a gente pensa nos núcleos motores viscerais, eles são responsáveis por comportamentos como lacrimejamento, então o indivíduo pode chorar, vocalização, pode falar mais alto, mais baixo, gritar, sudorese, né, o aumento dessa produção aí de suor, mudanças hemodinâmicas, mudanças respiratórias, salivação e também o vômito. E quando a gente pensa nos núcleos motores somáticos, a gente observa a alteração nessa expressão verbal,
Ele pode xingar, ele pode falar baixo, pode esculhambar. Expressão facial, a gente vê uma mudança nessa expressão facial. Se ficar com raiva na hora, muda tudo. Expressão gestual, ele pode querer tirar o dedo, né? Pode querer bater, tudo isso aí a gente observa associado com ativação de núcleos motores somáticos. Esses comportamentos aqui de sobrevivência são comportamentos motivados, tá? A gente vai ter aula sobre motivação. E quando a gente pensa em emoções, em sentimentos, a gente observa, por exemplo, o medo e a agressão. Situações onde os animais aqui, né, observados, apresentam medo e agressão. O medo e a agressão, eles evoluíram muito próximos um do outro. Isso sempre esteve associado com essa relação que a gente tem de presa e predador, né? E a gente pode observar que muitas respostas, elas são parecidas. Por exemplo, quando a gente pega as respostas viscerais, tem piloereção, piloereção, taquipneia, taquipneia, taquicardia, taquicardia, pressão arterial, midríase, midríase. Algumas coisas são clássicas de um indivíduo que está com medo, como a defecação, diminuição do trato gastrointestinal, de atividade. As respostas somáticas, a gente tem vocalização nos dois casos. Vocalização pode ser diferente, tá? O agressor pode falar de forma mais enfática e quem está com medo pode falar de uma forma mais reprimida. Cauda baixada no animal, ó, você pode observar se o animal está querendo te agredir ou não pelo estado da cauda dele. Geralmente, o medo, cauda abaixada, a cauda elevada, estado de querer agredir, né? Agressão. Geralmente um tronco curvado, quando você está com medo, só vai, né, se baixando, 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 curvando. E um tronco ereto, que está querendo agredir, vai para cima lá. Tudo isso são alterações que a gente consegue ver, alterações somáticas. Também existem respostas endócrinas, né, como a síntese e alteração aí de secreção hormonal. Todos esses fatores, eles contribuem para aquele momento de decisão, vou lutar ou vou fugir? Como é que eu estou? Qual é a minha situação? Né? E qual é a vantagem nisso? Talvez a vantagem, gente, seja que a gente possui um conjunto de respostas que são muito clássicas, muito comuns entre os seres, que demonstram como é que a gente está perante uma situação. Então, aquilo que eu falei, a gente não consegue esconder algumas coisas. Se eu chegar lá e tiver com raiva de vocês, vocês vão ver pelo meu estado, pelas minhas respostas corporais, pela minha expressão. Se vocês fizeram uma coisa muito ruim, ou se vocês fizeram uma coisa muito boa, vocês também vão notar, né? Chegar na sala, vocês levando o chocolate para mim, é uma coisa maravilhosa. Vocês vão notar por causa das expressões, que a gente não consegue esconder muitas coisas relacionadas com as emoções. Quando a gente fala de sentimentos, tá? Eu falo mais dessa relação entre os humanos. Quando eu falo mais na parte de animais, eu tenho que falar mais sobre uma resposta emocional. A gente não consegue captar a questão de sentimentos nesses animais. E a maioria dos estudos, eles foram feitos com os animais. Tá? E uma grande limitação para o nosso conhecimento desse tema, né? Porque eram feitas estimulações, retiradas de alguns pontos, cortes, transecções, determinados pontos cerebrais desses animais. E isso é coisa que a gente não pode sair por aí cortando pedaços de tecido cerebral humano para poder fazer esse tipo de estudo. Então, por isso que a gente tem uma grande limitação no conhecimento desse tema. Historicamente, nós temos alguns fatos relacionados com o aumento no nosso conhecimento sobre as emoções e sentimentos, tá? Apesar da gente não conhecer muita coisa, tiveram alguns pontos importantes para a gente começar a ter um conhecimento sobre emoções e sentimentos. Talvez o pontapé inicial tenha sido o caso do Phineas Gage, tá? Esse rapaz aqui, que foi uma coisa que aconteceu em 1948. Deixa eu contar um pouquinho para vocês da história dele, tá? Ele era um operário americano, ele trabalhava nas ferrovias. Naquela época, gente, era a época de expansão, então eles estavam construindo muitas ferrovias, né, para passar os trens e tudo isso. E ele trabalhava fazendo essa construção inicial, só que ele trabalhava abrindo o caminho para que os trilhos pudessem ser colocados. Então ele trabalhava muito com explosivos. Então ele colocava uma mistura de explosivos, aí depois ele colocava tipo uma areia, alguma coisa assim, e aí ele utilizava essa barra de metal aqui, ó, para fazer tipo a compactação dos pós, sabe? E aí o que foi que aconteceu em 1948? Ele foi fazer esse procedimento e esqueceu de botar a danada da areia. Quando ele bateu, foi só nos explosivos. E aí essa barra de ferro perfurou aqui pelo globo ocular dele e
atingiu essa parte aqui do córtex pré-frontal dele. Tá? Então, isso foi o que aconteceu, foi o acidente que aconteceu. Ele sobreviveu, só que começou a ter algumas alterações. Olha que interessante. Antes do acidente, ele era uma pessoa super organizada, extremamente competente no trabalho, ele era muito sociável, então era organizado, né? Tudo isso era o tipo de comportamento dele. Depois que ele se recuperou, ele voltou para o trabalho. Só que os outros indivíduos, né, os outros operários, eles começaram a observar que tinham algumas coisas aí diferentes nele. Ele se tornou super ignorante, desorganizado, ele não conseguia fazer coisas assim com uma certa ordem, tá? Ele ficou antissocial. Então, aparentemente ele não tinha sequelas em si, mas ele apresentou mudanças muito grandes de comportamento. Foi aí que esse médico, que é chamado de John Harlow, ele começou a estudar esse caso, né, acompanhar as alterações que aconteceram nesse Phineas Gage depois da passagem dessa barra de ferro através da cabeça dele. E possivelmente esse caso do Gage, ele é considerado aí como uma das primeiras evidências que a gente tem que indicam que lesões nessas regiões frontais, elas podem alterar, por exemplo, comportamentos e, consequentemente, a personalidade da pessoa, as suas emoções e o seu convívio social. E aí o cérebro do Phineas Gage foi estudado depois de um tempo que ele faleceu, tá? O John Harlow, ele descobriu que ele tinha falecido e solicitou para a irmã dele que pudesse exumar o corpo para estudar realmente o que tinha acontecido ali de modificação estrutural nele. E vários outros médicos em seguida passaram a observar e fazer associações de lesões nessas regiões pré-frontais, mais frontais da região cerebral, com alterações comportamentais, alterações de emoções, né, alterações sociais. Outro caso bem interessante é o do Guilherme Duchenne de Boulogne, não sei se fala assim, tá, gente? Que ele fazia eletroestimulações em músculos faciais. Olha que interessante. Ele era um fisiologista francês e ele se perguntava o quê? Se a partir de ferramentas eu conseguir induzir em uma pessoa uma expressão facial que represente algum tipo de emoção, será que essa pessoa vai experienciar isso emocionalmente? Ou seja, se eu colocar uma expressão facial dessa pessoa de medo, será que a pessoa vai sentir o medo? A pessoa vai ter essa experiência do medo? Vamos pensar, quando eu fico triste, eu mudo a minha expressão facial? Ou quando eu mudo a minha expressão facial para uma expressão de tristeza, eu fico triste? Ele se perguntava coisas nesse sentido. E aí ele fazia essas estimulações, ele era um blogueirinho da época, ele adorava sair em todas as fotos, tá? Então ele sempre saía nas fotos, ele gostava. E a maioria das fotos deles são feitas com um sapateiro, tá? Francês também. E aqui estão os instrumentos que ele utilizava para fazer essas eletroestimulações musculares. E aí gerar algum tipo de resposta de expressão facial. Tá? Então aqui temos uma expressão que seria, eu acho que de alegria, né? Eu acho que ele está tipo sorrindo. Aqui seria algo mais relacionado com um medo, aqui uma surpresa. Então ele fazia essas alterações e ele coletava os dados do que as pessoas sentiam quando elas estavam vendo essa expressão sendo gerada nelas. O que elas estavam sentindo? Muitas dessas pessoas falavam que elas experienciavam o que estava observando na expressão delas. Então elas tinham um certo tipo de medo quando ele fazia esse rosto, essas expressões de medo nesses indivíduos. Isso foi o que eles falavam, tá? Se a gente parar para pensar, tem um certo quê de verdade, né, gente? Por exemplo, se a gente observa uma expressão facial, a gente pode absorver um pouco disso, né? A gente fala muito de energia. Se você olhar para uma pessoa que está chorando, você pode querer chorar. Se você olhar para uma pessoa que está sorrindo, você pode sorrir também. Então, a gente tem muito disso no nosso dia a dia. O papel também dos nossos neurônios espelho, que estão vendo aquela situação e eles tentam reproduzir isso na gente também. É do mesmo ponto do que a gente viu lá no nosso sistema motor. E isso é importante porque a gente não precisa necessariamente passar por todas as situações para poder ter a experiência associada com essa situação. Por exemplo, um acidente de moto. Você não precisa passar por um acidente de moto
para quando você vê um acidente de moto, alguma coisa assim, você sentir, né? Parece que a gente sente aquela dor. Se você tá assim em casa e o seu irmão, sua irmã, bate o dedinho do pé na quina de alguma parede, de alguma coisa. Só aquele barulho, a expressão que a pessoa faz, você sente a dor. Você chega e faz, né? E sente aquela dor ali na hora junto com a pessoa. Óbvio que é a pessoa que está sentindo, né? Mas você tem essa experiência também. Então você nem passou por ela. E isso é importante porque isso é evolutivo, né? Isso faz com que a gente se preserve mais, para que a gente possa sobreviver mais tempo. E isso está muito associado com a aprendizagem por associação também, né? Porque a gente observa até as crianças quando vão tomar vacina, antes da vacinadora chegar perto, elas já estão chorando. Ela já vem aquela seringa com. Só de ver a seringa, ela já está chorando. Nem foi furada, mas elas já estão chorando, fazendo o maior escândalo do mundo. Por quê? Porque elas têm uma associação, né? Que aquilo ali vai doer e tal. Então, elas já estão gritando. E uma outra coisa histórica muito importante foi o que o Charles Darwin fez. Ele começou também a observar coisas interessantes, que as expressões das emoções, elas eram semelhantes em homens e em animais. Ele tirava foto de expressões humanas, mas também de expressões em vários animais. E se vocês forem observar, ele fez um catálogo, tá, dessas expressões, de tudo, fazendo comparações. Se a gente for analisar, é a mesma coisa. Ó, aqui a gente teria um animal, não sei se esse é um cão, alguma coisa assim, com raiva. Teria alguma coisa que eu não sei o que é isso, mas sei lá, um ganso, não sei, minha gente. Com raiva também. E essa mulher, com expressão de raiva. Observem que são todas expressões semelhantes. Então ele fez esse tipo de catálogo para mostrar que a gente tem expressões de emoções semelhantes. Então todas as espécies, elas têm expressões semelhantes. Você consegue observar e você consegue dizer qual é a expressão, qual é a emoção que aquela pessoa está experienciando. Já que a gente não conhece muito sobre as emoções e os sentimentos, existem diversas teorias que foram sendo lançadas, tá, gente, ao longo do tempo. Eu vou abordar algumas dessas teorias até a gente chegar ao que, é que a gente tem de mais novo na atualidade, que fale aí um pouquinho dessa questão das emoções. Aqui a gente tem a teoria da retroalimentação periférica, é uma teoria aí do James e do Lange, tá, desses pesquisadores. O que essa teoria diz? Olha para cá. A experiência emocional é a consciência das respostas fisiológicas ao estímulo emocional excitante. Então, de acordo com essa teoria, é como se a experiência emocional que a pessoa tem, ela só vai acontecer, ela vai ser gerada quando chegar na consciência dessas pessoas as alterações fisiológicas que vão acontecer diante de uma situação. Seria mais ou menos nesse sentido. Fica mais fácil entender o que eles estavam falando quando a gente observa essas imagens aqui. Então, imagina numa situação, você está dirigindo, está de noite, está chovendo, você está ali dirigindo. Do nada, um carro ele vem na sua direção, né, partindo da outra faixa, e aí você tem aquele susto. Né? Então, nesse caso, qual seria o caminho que a gente teria nessa situação, de acordo com a teoria de James e de Lange? Bom, o estímulo sensorial iria entrar pela visão, né, já que seria você vendo aquele carro, essa visão iminente do carro. E aí, em seguida, você teria uma percepção desse estímulo, né? Essa seria a percepção desse estímulo, no caso, iniciando pela sua via visual. E aí, o que, que vai acontecer? Nesse momento, eles diziam que a gente teria respostas fisiológicas sendo geradas. Por exemplo, uma ativação do sistema nervoso autônomo, o coração vai bater mais forte. Poderia ter, então, essa taquicardia, né? Também poderia ter sudorese. Outra ativação do sistema nervoso somático também poderia acontecer, a pessoa poderia se tremer. Então, isso aconteceria em seguida, logo depois dessa visão, dessa percepção do estímulo. Professora, e depois disso? Depois disso é que a pessoa teria a emoção, o medo. Ou seja, a experiência emocional, que está aqui, aconteceria quando chegasse na consciência dele o quê? As alterações fisiológicas. Ou seja, essas respostas fisiológicas elas seriam enviadas para a nossa consciência e é aí que a gente teria a geração dessa emoção. Né? É como se esse medo ele fosse causado pela chegada dessas alterações autonômicas, somáticas lá no nosso encéfalo.
Isso é o que diz essa teoria da retroalimentação periférica de James e de Lange. Vamos observar uma outra situação. O indivíduo está aqui, ele se depara com um urso, por exemplo, na sua frente, seria esse estímulo. Ele vai visualizar, ele vai perceber esse estímulo, aqui seria pela via visual também, mas poderia ser, por exemplo, um estímulo auditivo, um barulho de uma bomba, alguma coisa nesse sentido. E aí teria as alterações de expressão emocional e as respostas fisiológicas se alterariam, por exemplo, taquicardia, sudorese, coisas nesse sentido, tremor. E aí isso seria encaminhado para a integração cerebral, e é nesse momento que teria o surgimento das emoções, tá? A experiência emocional, nesse caso aqui, do medo. Do ponto de vista esquemático, o que foi que eles fizeram de proposição? O estímulo emocional ele entraria via córtex sensorial, depois seria enviado para córtex motor. Queria chamar a atenção para vocês que nessa época não tinha um conhecimento muito grande sobre córtex. O que eles achavam naquela época é que existia o córtex sensorial e o córtex motor. Então, nessa teoria, do córtex motor, esse sinal seria encaminhado para a periferia e a gente teria uma resposta corporal periférica. Essa resposta corporal seria o quê, minha gente? Geração das alterações fisiológicas, né? Então, taquicardia, sudorese, tremor, gagueira, coisas nesse sentido. E como ela é chamada de teoria de retroalimentação periférica, essas respostas corporais aqui periféricas retornariam para essa região de córtex sensorial. E é nesse momento que a gente observaria a consolidação, essa formação das emoções, né? E a consolidação, aqui no caso, desses sentimentos. Ou seja, seria esse processamento cortical dessa informação que veio por retroalimentação periférica que geraria esse sentimento no indivíduo. Tá? Essa é uma das teorias das emoções. Uma outra teoria, chamada de teoria central, é a teoria de Cannon e de Bard. O Cannon era um professor e o Bard era um dos seus alunos. O que é que diz essa teoria? Na teoria do Cannon e do Bard, que é a teoria central, eles falam assim, pessoal: o estímulo emocional desencadeia simultaneamente a resposta fisiológica e a experiência subjetiva da emoção. Então, para eles, acontecia ao mesmo tempo. Como assim, professora? Vamos para aquele mesmo exemplo que eu usei na primeira teoria. Visão iminente do carro seria esse estímulo, percepção visual. A gente, nesse momento, iria, ao mesmo tempo, ter alterações fisiológicas acontecendo, o coração bate mais forte, né? Essa taquicardia, sudorese, tremor, e ao mesmo tempo a gente teria uma alteração da emoção. Então a gente teria o surgimento desse medo. Os estudos deles utilizavam bastante animais. E aí eles faziam secções de algumas áreas. E eles foram muito importantes para a gente descobrir o papel hipotalâmico, tá? Que é muito importante dentro das emoções também. Então vamos observar aqui algumas situações. O que foi que eles fizeram? Em alguns animais, eles estudavam bastante a raiva, tá? O comportamento de raiva, a resposta coordenada de raiva. Eles fizeram uma secção nessa região, só que deixaram hipotálamo posterior e hipotálamo anterior unidos ainda, em contato com a região de tronco encefálico, né? Depois desceria aqui para a medula espinal. E eles observaram que os animais, depois que eles se recuperavam da cirurgia, eles continuavam tendo uma resposta coordenada de raiva. Em outros animais, eles fizeram uma secção em uma outra porção. Eles dividiram o hipotálamo posterior do hipotálamo anterior, só que o hipotálamo posterior ficou ainda conectado à região de tronco encefálico. Depois da recuperação desses animais, os animais continuavam tendo uma resposta coordenada de raiva. Em seguida, eles fizeram uma outra secção um pouco mais abaixo. E aí eles deixaram a região de hipotálamo posterior e anterior juntas, só que desconectaram esse hipotálamo da região de tronco encefálico e medula espinal. E aí, gente, eles observaram que nesse último caso não havia mais uma resposta coordenada de raiva. Mesmo que esse animal ele fosse provocado para que ele conseguisse ter raiva naquele momento, ele não tinha raiva. Então, eles demonstraram que existe uma conexão hipotalâmica com essa região de tronco encefálico, que é muito importante nesse componente da raiva. Aqui a gente pode observar aquela outra situação. Pensando nessa teoria central, o estímulo seria esse urso, a percepção do estímulo seria visual, e nesse momento a gente teria ao mesmo tempo essas duas respostas. A expressão emocional iria mudar, as alterações fisiológicas iriam surgir,
ao mesmo tempo que a experiência emocional também iria surgir. Não era uma consequência um do outro. Então, era esse tipo aí de informações que eles traziam nessa teoria central. Então, se a gente ampliar para ver as estruturas, eles começaram a colocar algumas outras coisas nesse sistema, né? Eles falaram aqui que esse estímulo emocional ele chegava via tálamo e era encaminhado para o hipotálamo. Então, eles foram importantes porque eles destacaram o papel do hipotálamo dentro dessas teorias aqui das emoções, né? E o que é que eles observavam? Quando esses estímulos chegavam à região hipotalâmica, é como se o hipotálamo ele fizesse um certo tipo de avaliação dessa qualidade emocional desse estímulo. Então, eles pensavam que era o hipotálamo que fazia isso. E aí, quando ele tinha essas conexões descendentes que iam em direção ao tronco encefálico e depois à medula espinal, isso geraria as respostas corporais periféricas que a gente viu. Enquanto que era essa conexão tálamo-cortical que seria responsável pelo estabelecimento, a consolidação desse sentimento. Então, seria mais ou menos isso que eles abordavam na teoria central. Uma outra teoria é a teoria bifatorial de Schachter. E essa teoria ela fala o seguinte, que para você sentir a emoção, você deve excitar fisicamente e cognitivamente aquela pessoa. Então, o que é que ele falava? Nessa teoria era abordado aquela mesma situação, por exemplo, para a gente contextualizar, aquela visão iminente do carro, a percepção do estímulo. Nesse momento, era sugerido que você tinha, ao mesmo tempo, tá, gente, aqui, ó, uma ativação física, que seria aquelas alterações fisiológicas, coração batendo forte, sudorese, e ao mesmo tempo a gente tinha um tipo de ativação cognitiva. E aí você teria esse pensamento, por exemplo, estou com medo. E a união desses fatores levaria a gerar esse medo no indivíduo. Ou seja, para a gente ter uma emoção surgindo, a gente teria que ter uma ativação fisiológica inicial junto com uma ativação cognitiva inicial. Avançando um pouco mais, a gente chega aí em papéis. Por que o papéis ele foi importante? Porque ele pegou um pouco do conhecimento que Broca tinha desenvolvido, foi a primeira pessoa que falou, se remeteu, nomeou aí o sistema límbico, e ele começou a pensar que o sistema límbico ele poderia estar bem associado com as emoções. E uma outra coisa bem relevante, ele foi o primeiro a pensar em circuitos neuronais. Então, antes a gente observava mais partes separadas, sabe? E ele começou a descrever esses circuitos neuroanatômicos, o que foi bastante importante. O que a gente observa? Que nessa estrutura cerebral dos seres humanos, existe essa região de sistema límbico, existe o neocórtex. Então, o Papez, ele dividiu essas estruturas e ele começou a caracterizar algumas partes aí do sistema límbico, tá? Se a gente for observar a importância dessas regiões, né? Por que é importante a gente entender essa diferença? Nosso sistema límbico, pessoal, ele está muito envolvido com os nossos desejos. E é como se ele ficasse ativado, assim, constantemente, e ele fica dizendo assim, olha, eu quero isso aqui. Por quê? Quando ele está ativado e a gente fornece algo positivo para ele, a gente tem uma liberação de dopamina, então a dopamina é muito importante, na região do núcleo accumbens. Isso a gente vai ver na nossa aula de mecanismos de motivação e de adição, tá? E aí a gente tem um aumento de dopamina no accumbens. Isso faz a gente se sentir bem. O sistema límbico ele faz isso. E é como se ele ficasse o tempo inteiro ativado, por exemplo, falando com você, assim. Mas não é uma coisa que te faz bem, né? Ah, eu gosto de chocolate. Então, ele ficaria assim, ó. Yara, vai ali pegar um chocolate? Yara, quero um chocolate. Yara, e o chocolate? O tempo inteiro. Se ele ficasse assim martelando em você, tá? Só que a gente tem uma grande parte de neocórtex, que é uma parte mais racional, né, que a gente vai observar. Então, nós temos uma grande racionalidade. E o nosso neocórtex é como se fosse um freio para a gente. Ele fica dizendo assim, Yara, não é o momento de você comer chocolate, você está ministrando uma aula. Então, por que você vai pegar um chocolate agora? Não é o momento. E ele fica freando o nosso sistema límbico. Então, nós seres humanos, nós temos essa evolução que faz a gente conseguir conter os nossos desejos devido à nossa racionalidade. Quando a gente pega outras espécies animais, como a gente tem aqui em cima, rato, gato, macaco, observa que a gente tem uma pequena quantidade de neocórtex lá, né? Então a racionalidade é muito pequena em comparação com o sistema límbico, que é esse sistema de desejo. Nossa racionalidade é tão grande que, por exemplo, se você está se alimentando hoje e você não tem um alimento do próximo dia, você pode dividir, você pode guardar para o outro dia. Essas outras espécies animais, elas não vão pensar nisso. Elas vão comer tudo que elas puderem naquele momento até não aguentar mais. Por quê? Porque
ela quer a comida, o sistema anímico quer, ela vai se sentir bem, ela não vai parar, ela não pensa no outro dia, entendem? Essa diferença entre os seres humanos e outras espécies animais. Mas isso tudo está associado com a estrutura cerebral. Tá? O que é que Papez ele falava? O que é que ele descreveu? Ele descreveu bastante participação, pensando nas emoções aqui do giro parahipocampal e dessa região do giro do símbolo. Para ele, era essa região do giro do símbolo que estava responsável por fazer essa conversão desses sinais, né, em sentimentos. Porque para ele era nesse local que a gente ia atribuir um valor, um significado para aquilo ali, e a gente conseguiria gerar esse sentimento. Então ele pensava que era essa região aqui do giro do símbolo, tá, gente? E aí ele foi adicionando especificidades anatômicas, outras regiões. Para ele, essa região cortical, ela receberia as aferências vindas de região de hipotálamo, passando aqui pelo tálamo anterior, e chegaria no córtex cingulado. Nesse momento é que a gente daria o valor, o significado para aqueles estímulos e geraria esse sentimento. E para ele, as referências elas partiriam dessa região cortical, passando para o hipocampo e depois chegariam no hipotálamo para a gente ter uma resposta corporal periférica. Então ele já começou a colocar outras estruturas importantes nesse esquema aí, de emoções. Portanto, ele não colocou uma parte muito, muito importante que vocês vão já conhecer. Então, outros pesquisadores eles começaram a pegar esse circuito e adicionar, estudar melhor e conhecer outras estruturas que são relevantes. E aí eles adicionaram outras estruturas, tá? A gente observa aqui alguns componentes subcorticais, amígdala, área septal, núcleos mamilares do hipotálamo, núcleos anteriores do tálamo, núcleos abenulares. Então, tem várias estruturas nesse circuito de papéis que foi ampliado. E eu vou chamar atenção para essa coisa mais linda do mundo, que é a amígdala. Tá? Se a gente pensar nas emoções, a gente vai sempre lembrar da amígdala. E já já vocês vão entender por quê. Observando essa ampliação aqui do circuito de papéis, a gente observa que quando o indivíduo ele tem uma experiência mais objetiva, ele vai ter muito mais participação dessa região de pré-frontal, né, de córtex pré-frontal, também córtex associativo. Quando ele tem uma experiência mais subjetiva, tem muita participação aqui do giro do símbolo. Quando tem a necessidade de uma experiência de consolidação de memória, a gente tem participação do hipocampo, como a gente observou na nossa aula passada. E aqui, nesse esquema, eu vou chamar a atenção para a consolidação de uma memória emocional. Tá? Você guardar algo aí que está associado emocionalmente. Quando a gente tem uma expressão visceral nessas emoções, isso vai estar muito ligado com o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso endócrino e também o hipotálamo, que controla essas regiões. Nesse esquema aqui, nesse circuito, o que está com setas mais largas representam o que foi descrito inicialmente por papéis, tá? O circuito mais limitado. E o que está em setas mais finas foram as coisas que foram sendo adicionadas com o tempo, quando houve esse processo de ampliação do circuito de papéis. Uma outra coisa muito importante para o estudo das emoções foi a descoberta dessa síndrome aqui, de Kluver-Bucy, também não sei se fala assim, tá? O que é que esses pesquisadores fizeram? Eles estavam fazendo lesões em determinadas regiões do lobo temporal, e aí eles fizeram a remoção de algumas estruturas. O que foi que eles tiraram? A amígdala, tiraram giro parahipocampal e o próprio hipocampo. Então, retiraram essas estruturas. E o que foi que eles observaram? Eles observaram, eles trabalhavam com macaco, tá, gente? E esses macacos passaram a apresentar algumas coisas. Agonosia visual, o que é isso? Eles não reconheciam mais objetos que eles conheciam antes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma caneta. Se ele olhasse para essa caneta, se ele soubesse antes, ele não ia mais saber o que é isso, tá? Então, ele deixava de reconhecer objetos que antes eles conheciam. Uma outra coisa importante, hiperoralidade e também perversão de apetite. Tudo que eles pegavam, eles queriam colocar na boca. Tudo. Então, foram outras coisas observadas, né? Eles colocavam até coisas que pudessem fazer mal para eles. Além disso, um comportamento sexual alterado, uma hiperatividade sexual. Eles ficavam se masturbando. E eles tinham essa hiperatividade sexual, eles queriam o tempo inteiro cruzar com animais do mesmo sexo, do sexo oposto e de espécies diferentes, tá? E também eles perderam o medo. Ou seja, aqui tem um macaco e aqui tem uma cobra. A cobra, ele tem medo de cobra. A cobra é um predador para ele, por exemplo. Então, mesmo sendo colocado em situações onde ele deveria ter medo, ele não tinha medo. Ficava completamente sem esse medo, inclusive, né, dos seus próprios predadores.
Então, observe a importância de amígdala, giro para hipocampal e hipocampo para essas emoções. E a gente consegue observar aqui, ó, um gato que também sofreu esses processos de remoção de amígdala, giro para hipocampal e hipocampo, querendo cruzar com um cachorro, com uma galinha, com um macaco, com outro gato. Ele não queria saber o que era, ele queria cruzar mesmo. E através dessa síndrome, a gente começou a observar o papel importante dessas estruturas dentro dos comportamentos, né? Comportamentos motivados e também das emoções. E a gente chega ao que a gente tem de mais novo, né? Mais recente, que seria essa teoria das emoções que envolve aí o cérebro trino, que é a teoria de Paul MacLean. O que o Paul MacLean ele falava, gente? Que nós temos dentro do nosso cérebro 3 porções evolutivas. Ou seja, é como se a gente tivesse 3 cérebros diferentes do ponto de vista evolutivo. Tem o cérebro reptiliano, que estaria envolvido com o nosso instinto, a nossa forma de agir. O cérebro associado aí com o nosso lado mamífero, que seria a parte emocional, seria o nosso sentir. E teria o neocórtex, que seria o mais evoluído de todos, que é a nossa capacidade racional. A gente consegue pensar, né, quando a gente compara com outras espécies. Então, como se a gente tivesse 3 porções evolutivas dentro do nosso cérebro. Esse cérebro aqui primitivo, né, que seria o número 1, seria aquele reptiliano. Seria aquele local onde a gente faz controle de temperatura, controle hormonal, controle de frequência cardíaca, controle de ingestão de alimentos, digestão hídrica para a gente passar por esses momentos de fome e de sede, controle de respiração. Então, seria algo muito mais importante para a nossa sobrevivência, e aí seria algo mais primitivo. No caso desse número 2, que seria o nosso cérebro, aquela porção do mamífero, é mais emocional, nossa capacidade de ter um amor materno, gerar um vínculo social, sentir ciúme, medo, raiva, tudo isso estaria aqui associado com essa porção do nosso cérebro de mamífero. E o nosso neocórtex seria essa porção 3 aqui, é aquela parte racional da gente. Então, processamento de pensamentos, capacidade de escolher, tomada de decisão, soluções de problemas, tudo isso estaria envolvido com essa parte do neocórtex, que é a porção mais evoluída que a gente tem no nosso cérebro 3. E aí o Paul MacLean, ele começou a caracterizar melhor nosso sistema límbico. Colocou outras estruturas, por exemplo, a amígdala, o hipocampo, né, o giro parahipocampal, o giro do símbolo, tudo isso estava nessa estrutura aqui do sistema límbico. Só que aí o MacLean, ele não compartilhava com a ideia de papéis de que era na região do giro do símbolo que a gente tinha essa sede de sentimentos. Ele achava que era no hipocampo. Então ele achava que essa porção aqui do hipocampo era o local, né, a sede das emoções, porque era aqui que a gente receberia os sinais. A gente iria conferir um peso emocional para esses estímulos que a gente estava recebendo e, consequentemente, a gente ia consolidar os nossos sentimentos. Só que depois de um tempo, outros pesquisadores começaram a estudar e verificar que animais ou pessoas que tinham lesões nessa região de hipocampo, elas tinham dificuldade de fazer a consolidação da memória, né, de passar, por exemplo, daquela memória de curta duração para uma memória de longa duração. Mas essas pessoas ou esses animais, eles conseguiam continuar expressando as emoções. Então caiu por terra essa questão da localização dessa sede de sentimentos ser na região de hipocampo, sendo importantes para a geração das nossas emoções. E é por isso que a gente vai conhecer algumas estruturas do sistema límbico, tá? Por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo, ele fica na região de diencéfalo. Ele fica aqui, ó, abaixo do tálamo e acima da região de hipófise. Ele é muito importante para a nossa homeostase, né? E ele está muito associado no controle da atividade do sistema nervoso autônomo e também do sistema endócrino. Além disso, ele também regula bastante algumas coisas que a gente vai estudar na aula de mecanismos de motivação, como a nossa temperatura, a fome, a sede, o próprio ciclo do sono. Então, ele é muito importante para coordenar diversas características do nosso organismo. E se a gente ampliar esse hipotálamo, a gente vai ver que ele é composto por vários núcleos. Então, a gente tem núcleo supraóptico, núcleo hipotalâmico anterior, núcleo pré-óptico, núcleo paraventricular, núcleo mamilar, núcleo hipotalâmico posterior, tá? Entre outros. E como ele tem vários núcleos, isso facilita as projeções chegarem e saírem de diferentes regiões. Por isso que ele tem muitas aferências e eferências que vão chegar em locais diferentes.
Por exemplo, como sinais de aferência, a gente teria sinais provenientes da retina, do núcleo do trato solitário, núcleo parabraquial, que trazem ali informações provenientes das nossas vísceras, núcleos de projeção difusa do tronco encefálico, córtex olfatório, da própria amígdala, que conversa muito com o hipotálamo, tá? A gente tem reações emocionais aqui quando a gente tem essa conversa, do septo, do hipocampo, então vários sinais de entrada em núcleos diferentes daqueles que eu mostrei para vocês. Da mesma forma que tem vários sinais, várias aferências, né, que seriam sinais de entrada, também existem várias eferências, que seriam sinais de saída. Então, o hipotálamo pode mandar mensagens para a região talâmica, infundíbulo e neurohipófise, para a região dos núcleos eferentes dos nervos cranianos, para a formação reticular, também para a coluna intermédio lateral da medula, onde a gente tem ali a localização dos neurônios pré-ganglionares, sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem uma grande participação de aferências e eferências hipotalâmicas, que é uma estrutura importante dentro do nosso sistema límbico. E aí a gente tem aqui nessa imagem o giro do símbolo apresentando um papel na emoção, aqui região de tálamo, hipocampo, né, que está envolvido muito nos processos de aprendizagem e memória, faz parte também do sistema límbico, e a gente tem aqui a amígdala. A amígdala está envolvida na emoção e na memória associada com as emoções, então seria uma memória emocional. E a amígdala, gente, é extremamente importante para as emoções. É que a amígdala que ela vai atribuir, por exemplo, um medo a um estímulo sensorial, é ela que dá esse valor, sabe? Esse peso, é a amígdala que faz isso. Ela diz, ó, isso aqui é importante, dá um valor emocional em determinadas situações sim, em outras não. E se a gente for ampliar essa estrutura, né, fazer um corte aqui nessa região cerebral, a gente consegue visualizar que nós temos a amígdala nos dois hemisférios, tanto o direito quanto o esquerdo. Então, nós temos duas amígdalas. Tá? Se a gente abrir e ampliar ainda mais essa estrutura da amígdala, vocês vão ver que não é uma estrutura única. A amígdala é composta por 12 núcleos. E como a gente tem duas amígdalas, então seriam 12 pares de núcleos. Alguns núcleos basolaterais, alguns núcleos centrais, alguns núcleos corticomediais. Então, vários núcleos a gente tem nessa estrutura. Como não é uma estrutura única, alguns autores preferem se referir aqui à amígdala como corpo amidaloide, tá? Ou como complexo amidaloide. Então, vocês podem encontrar dessas duas formas aí na literatura, na verdade, essas três formas, né? Na literatura. Geralmente a gente não tem muitos problemas associados com lesões na amígdala, porque ela é bilateral. Então é muito difícil que uma pessoa tenha lesão nessas duas estruturas, literalmente onde está a amígdala. Tá? Então, geralmente, se tiver lesão em uma, a gente vai ter a outra ainda funcionando. Professora, por que, que você falou tão empolgada aí da amígdala, né? Porque, assim, o grande tchan da amígdala é que é ela que vai escolher o que é que a gente vai dar o valor. É ela que vai escolher o que é que a gente vai dar um significado emocional, tá? Do ponto de vista emocional. Ou seja, ela discrimina estímulos em graus de relevância a serem atribuídos estímulos emocionais. É ela que determina isso, minha gente. Então, se uma situação é importante para você do ponto de vista emocional, foi geralmente a Mila que fez essa associação. Tá? Ela está muito mais envolvida com situações de medo e ansiedade, é um ponto disparador aí para o nosso medo e para a nossa ansiedade, mas também para outras coisas, como o nojo, o próprio prazer também. Vou falar uma situação para vocês, tá? Para vocês entenderem o papel da amígdala nessa questão de dar um valor para alguma situação. Agora está próximo aí do dia dos namorados, né? Imagina que você está num restaurante com seus colegas, com seus amigos. Imagina que acabou a pandemia. A gente conseguiu controlar, né? Acabar não vai acabar tão facilmente. Mas a gente conseguiu controlar essa pandemia. Aí você está jantando com seus amigos, porque o seu namorado disse que estava doente. Aí você chega nesse restaurante, se senta com seus amigos, olha para a mesa do lado, tem um casal que você nunca viu na vida, eles estão lá se beijando. Para você, isso vai influenciar a sua vida? Em nada, né? Em nada. Você não está nem aí. Só que aí você vira mais um pouquinho a sua cabeça para o lado e em outra mesa tem um outro casal se beijando. Só que aí é o seu namorado ou a sua namorada com outra pessoa. E não é você. Olha que legal. E aí, o que, é que acontece com você? Você fica com raiva, você fica com ódio, você já levanta, faz um barraco, quebra as coisas, joga as coisas em cima da pessoa, né? Você tem a emoção aí ativada. Por quê? Não é a mesma situação? Duas pessoas se beijando. Qual é a diferença?
A diferença é que a amígdala fez com que você tivesse um aspecto emocional associado com uma pessoa, né, que está envolvida nessa situação e não com essa pessoa que está envolvida na outra situação. Então foi a amígdala. A amígdala é que faz tudo isso. Geralmente, quando ela está ativada, uma das projeções vai lá para a região de córtex entorrinal. E aí, do córtex entorrinal, lembra que os sinais eles são mandados para o hipocampo, né? O sinal de entrada para o hipocampo vem lá do córtex entorrinal. Então, tem essa associação com a memória emocional. E aí, minha gente, agora vem uma mensagem chocante, tá? Espero que vocês fiquem bem perplexos com essa informação e que eu não tenha estragado a vida de vocês. Mas eu preciso falar a verdade para vocês do ponto de vista fisiológico, tá? A emoção ela não existe no nosso mundo real. A emoção ela está na nossa cabeça. Porque quem coloca a emoção é o nosso cérebro, tá? Então tá ali, a amígdala tá fazendo isso. E nesse sentido, a situação que vai me deixar emocionada é diferente da situação que vai deixar outra pessoa emocionada. Quando eu falo emocionada, eu estou levando para diferentes situações, tá? Lembra daquelas 6 emoções lá que o Paul Ekman descreveu pra gente, né? E aí, gente, se a gente vê uma situação, por exemplo, um homem chutando uma lata no meio da rua, para você isso não faz nenhuma diferença. Se você vê o homem chutando um cachorro, por exemplo. Então, do ponto de vista emocional, você já vai achar aquilo muito pesado, né? Então, você tem essa geração de emoção associada com aquele fato. Mas isso é diferente para cada pessoa. Então, você tem que levar em consideração isso, que no mundo real não existe emoção. A emoção está na cabeça de cada pessoa, né? De acordo com as situações que ela viveu, de acordo com todo o repertório da sua vida. Que coisa legal, né, gente? Vamos observar como seria mais ou menos um caminho, uma trajetória desses estímulos. Aqui a gente vê um escorpião. Imagina, você vê um escorpião, né? A maioria das pessoas vai ter medo, vai sentir medo nesse momento, porque o escorpião ele pode te matar, né? Então a amígdala ela recebe essas referências de todo o neocórtex, do giro do símbolo também da região de hipocampo. Olha que interessante, né? Aqui um escorpião, você vai observar, você vai ter essa sensação de medo para que você tenha uma resposta depois, para poder se salvar. Por exemplo, se fosse um sapo aqui, eu morreria, né? Que para mim é uma das coisas que eu mais tenho medo no mundo é sapo. É um pavor de sapo. E aí, o que acontece? Esses sinais, eles vão chegar nessa região de amígdala, ó, córtex sensorial, percepção consciente, e manda os sinais para a amígdala. Professora, entra em qualquer núcleo? Não. A gente tem as aferências chegando na amígdala, nessa região do núcleo lateral, tá, minha gente? O núcleo lateral recebe as aferências aqui na amígdala. Ao mesmo tempo que ó, o córtex sensorial, ele manda mensagens também para outra região, lá para o córtex entorrinal, né? E chega lá no hipocampo. E aí o hipocampo, ele é muito engraçado, porque ele é aquela parte que gosta de botar fogo, sabe? Então, o hipocampo, ele, como está associado com a nossa memória, e aí você tem que se salvar naquele momento, ele vai puxar, né? Evocar todas as memórias que você tem associado com aquela coisa que você está vendo e que são ruins. Por exemplo, ele vai puxar lá um documentário que você assistiu no Discovery Channel sobre escorpiões matando alguma coisa. E aí ele vai puxar todas as memórias, né, ruins, ai que dói, que você pode morrer, e isso e aquilo. E aí vai ficar mostrando para sua amígdala, vai dizer, ó, amígdala, o que vai acontecer? Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E aí a amígdala fica disparando. Então, o hipocampo é quem bota o fogo no feno, né? Como diria lá o Marcos Mion na apresentação da Fazenda. O que mais, gente, que a gente tem de respostas? A gente pode ter uma percepção subconsciente que vem de algum estímulo que passa pelo tálamo e é enviado para a amígdala. Todos esses estímulos chegam via núcleo lateral, são integrados nessa amígdala e as projeções, as referências, elas saem da amígdala através da região do núcleo central. Então, aferências núcleo lateral, referências núcleo central. Professora, para onde partem as principais aferências da amígdala? Tá? Partem para a região aqui, ó, da grísia periaquedutal, ou substância cinzenta periaquedutal, que vai controlar muito o nosso comportamento emocional, controla aquela tríade que falei para vocês, né, da possível defecação, de urinar e também de congelar, é ativado nessa via aqui. Além disso, podem ter projeções partindo para o hipotálamo lateral, onde isso vai gerar uma resposta autonômica, o coração vai acelerar, vai suar mais, tudo isso pode acontecer. Núcleos estriados terminais podem levar respostas aí de ativação endócrina, aumento da liberação, por exemplo, do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Então, são várias referências que estão associadas
basicamente com respostas comportamentais, autonômicas e endócrinas. Aqui nós podemos observar vários sinais chegando à região da amígdala naquele núcleo lateral, né? Vindo de áreas pré-frontais e cinguladas, áreas parietais multissensoriais, áreas corticais sensoriais. Os estímulos emocionais podem ser enviados para o tálamo e do tálamo para a região de amígdala. Essa via aqui é uma via mais demorada, tá? Quando vai para o tálamo, é uma via mais lenta. As outras projeções que chegam direto e são encaminhadas para a amígdala são uma via direta e são vias mais envolvidas com a nossa sobrevivência, tem que ser mais rápido, né, para que a gente possa ter algum comportamento alterado. E as projeções de saída, indo pelo núcleo central para vários outros locais, né, núcleos colinérgicos basais, para ter alerta geral, hipotálamo, tronco encefálico, para a gente controlar aqui, ó, sistema nervoso autônomo, sistema endócrino, né, para a gente ter as alterações fisiológicas, também para a área tegumentar ventral e para a grísia periaquedutal, para a gente ter as modificações aí comportamentais associadas também. Nesse experimento, a gente observa que o grau de ativação da amígdala em determinadas situações. Olha aqui, o máximo de medo, né, que a gente poderia observar nesse rosto sendo expresso, mostra o máximo de ativação da amígdala. Isso pode ser reproduzido, passado de pessoa para pessoa. Imagina se você está correndo no meio da rua e vem uma pessoa, cruza com você com a cara de pavor, de terror, de medo. E ela está correndo no sentido contrário de vocês. Tem até umas pegadinhas que eles fazem isso, né? Você está andando e vem uma pessoa, dobra ali na esquina e vem correndo com a cara de medo. Você vai embora, você corre junto com ela, né? Porque você fica com medo também, porque a sua amígdala ela é ativada só de observar uma situação nesse sentido. Então, a gente teria aqui, ó, gente, estímulos nocivos primários, que seriam inatos, os estímulos nocivos condicionados, que são aprendidos, chegando na amígdala, e a amígdala possui várias referências, partindo dos núcleos centrais. Como destino, hipotálamo lateral, onde a gente teria a ativação simpática, levando a taquicardia, dilatação pupilar, piloereção, aumento de pressão sanguínea. Destino, nervo dorsal do vago, nervo ambíguo, ativação parasimpática, levando a úlcera, micção, defecação, bradicardia. Núcleo parabraquial, levando a ativação simpática também, ofegar, respirar agonizante. Área tegumentar ventral, locus cerúleus e núcleo tegumentar lateral dorsal, aqui liberando dopamina, noradrenalina e acetilcolina, tá, respectivamente. Vigília e atenção aumentados, aumento da frequência do eletroencefalograma. Hipocampo, um aprendizado emocional, a gente faz esse tipo de aprendizado. Ativação de núcleos motores e também da formação reticular. Substância cinzenta periaquedutal, o freezing, né, aquele comportamento de congelamento, respostas emocionais condicionadas. Nervo motor facial, nervo motor do trigêmeo, abertura da boca, movimentos mandibulares, expressão facial de medo, né? Lembra que eu falei? A gente muda a nossa expressão facial porque a gente altera os nossos músculos em determinados padrões. E aqui a gente teria núcleos paraventriculares do hipotálamo, levando à liberação do hormônio adenocorticotrófico, que é importante aí para a síntese do cortisol. E como última estrutura que a gente vai analisar nessa questão do sistema límbico associado com as emoções e com os sentimentos, seria essa região do córtex cingulado, ou córtex do cíngulo. Já foi observado que essa região ela é ativada apenas quando os indivíduos eles passam por emoções muito fortes, tá? São situações extremas, por exemplo, aqui está fazendo alguma atividade que dá muito medo, por exemplo, coisas associadas com aventuras, por exemplo, asa delta, pular de paraquedas, a morte de um ente querido, situações de guerra, então situações extremas, aí a gente tem a ativação de córtex cingulado. E esse córtex cingulado é muito interessante porque ele só é ativado na pessoa que viveu aquilo. Então, é uma das formas de saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Você pode contar várias histórias. Ah, no dia que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tal, tal, tal. Se você estiver mentindo, o córtex cingulado não vai ser ativado. Ah, eu fiz essa aventura, eu pulei de paraquedas, eu fiz isso, bungee jump, não sei o que lá, né? Para dizer que você é o cara. E o seu córtex cingulado não vai ativar se você não tiver vivido aquilo ali. Ah, isso é uma coisa bem interessante desse córtex cingulado. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza a nossa parte inicial dessa aula sobre emoções e sentimentos, onde a gente conheceu um pouquinho das características mais iniciais. Em seguida, a gente vai conhecer os circuitos que estão associados
com o desenvolvimento dessas emoções e sentimentos, sejam elas positivas ou negativas.